Hoje a gente vai falar, então, finalmente, sobre as 12 camadas. E é um textinho, são 19 páginas, se você for ver aí, né? Tá? Então, vamos contextualizar a coisa aqui, né? Então, Olavo de Carvalho, filósofo brasileiro, na década de 80, 90, na década de 80, sobretudo, ele conheceu um psicólogo clínico chamado Juan Alfredo César Miller, tá? O Juan Alfredo César Miller, ao que consta, né, e só consta isso através das memórias do Olavo, a gente não tem registro sobre a vida do Juan Alfredo César Miller por outra fonte, né? Ao que consta pelas memórias do Olavo, ele era um tipo de gênio clínico, né? O sujeito ele tinha uma habilidade fora do comum na clínica, na psicologia clínica, né? Ele dominava aquilo de trás para diante. Ele atendia no interior de São Paulo e resolvia as questões de todo mundo assim como um bruxo, assim, num passe de mágica, né? Não era bem no passe de mágica, mas ele entendia profundamente as questões das pessoas e resolvia mesmo. Tinha uma habilidade lá para resolver problemas práticos, né? Só que ele não tinha o mais mínimo, né? A mais mínima organização teórica. Né? O Juan Alfredo César Miller não tinha nenhuma organização teórica. Se perguntasse para ele o que ele estava fazendo, ele falava, cara, senta aí que eu faço. Entendeu? Senta aí que eu faço. Vai chegar lá com um problema de qualquer ordem, o cara ia resolvia, né? Então ele usava... as ferramentas do César Miller eram das mais díspares, assim, que você possa imaginar, né? Desde a psicanálise mais raiz até elementos com mandala, né, lá do início junguiano, então psicodrama, os inícios do psicodrama. O Juan Alfredo Miller usava tudo intuitivamente, né? O Juan Alfredo Miller usava tudo intuitivamente. Então o Olavo de Carvalho foi lá, passou uma temporada com ele, tentando organizar tentando organizar a técnica do Juan Alfredo César Miller, tá? E aí às vezes conta, eu morei com o Olavo de Carvalho, né? Então ele conta que às vezes ele estava lá, ficava 2, 3 dias lá com o Juan Alfredo César Miller, e ele chegava assim, escrevendo lá, aqui, doutor, olha o que você fez. Aí ele lia e falava, puta, foi isso mesmo que eu fiz, né? Isso aqui mesmo, cara. Exatamente isso. Assim, daí ele falou, puta, cara, é legal, né? Alguém organizando as coisas que eu faço, né? Resumo da ópera é que o Olavo mesmo não conseguiu sistematizar o que o Alfredo César Miller fazia, era muito caótico lá o que ele fazia, puta, deixa pra lá. Mas foi desse convívio que apareceu a teoria das 12 camadas da personalidade humana, ok? Há quem diga, né, a gente pode olhar, né, algumas tentativas de crítica às 12 camadas da personalidade humana foram muito rasteiras, muito superficiais, né, muito acanhadas. Não tem nenhum grande teórico que tenha se levantado contra a teoria das 12 camadas da personalidade humana, né? Mas alguns garotos de Facebook, de Orkut e tal, já tentaram atacar isso aí. É engraçado. E aí eles falam assim, não, isso aí é um plágio de um sujeito chamado Ken Wilber. Tá? Ken Wilber. O Ken Wilber é um psicólogo clínico também, teórico, que no meio da carreira dele resolveu ser um guru. Né? Raspou o cabelo, fez uns negócios estranhos assim, e aí resolveu ser um guru. Né? E é mesmo, o Ken Wilber virou um guru, assim, abandonou um pouco a teoria da psicologia, e tem um grupo dele lá e tal. Mas o fato é que eu, óbvio, né, com essa crítica, por mais pueril que fosse, eu fui lá atrás dos escritos do Ken Wilber, nunca me interessei exatamente pelo Ken Wilber, fui lá atrás dos escritos do Ken Wilber, e a gente perguntou, inclusive, ao Olavo, o Olavo até já falou bem do Ken Wilber, mas não leu a obra do Ken Wilber. Né? O Olavo leu 1, 2 livros do Ken Wilber, procurei lá e nunca achei nada parecido com a teoria das 12 camadas da personalidade humana no Ken Wilber. Então, o Ken Wilber tem um assunto da progressão integrativa das dimensões do ser, mas que não tem nada a ver com as 12 camadas de personalidade humana, entendeu? É um outro assunto que ele fala, que é um assunto mais ou menos trivial para todo mundo, assim, então não parece que é plágio. Isso tudo é só para situar, né, para nos situar aqui, dizendo o seguinte, olha, a teoria das 12 camadas da personalidade humana é algo original, por um lado, e por outro lado, tão antigo quanto o mundo, vocês vão ver, né? Ela tem uma originalidade diferente da originalidade de certas teorias, né? Então, quando Kant, por exemplo, aparece com a teoria na crítica da razão pura, né? Aparece lá com, né, o imperativo categórico, né, as noções a priori e tal. Isso ali você vê assim, ele está criando alguma coisa mesmo. Ele está inventando termos, ele está criando, né? Está criando um corpo teórico, né? A teoria das 12 camadas da personalidade humana, você vai ver que não é esse tipo de criação. Né? Porque não tem uma criação para... a gente não vai inventar nenhum termo aqui, como tudo que a gente foi fazendo aqui ao longo desses 2 dias. Né? A gente vai falar de coisas que a gente percebe. Tá?
Não é uma coisa assim, caramba, isso aqui você precisou inventar para eu entender. Não tem isso nas 12 camadas de personalidade humana, vocês vão ver. Né? Vocês vão ver isso. Então, é o que a gente chama, em filosofia, de teoria aberta. Né? As teorias fechadas, né, ou os corpos, né, os sistemas fechados, eles, em geral, eles são assim, ó, o teórico cria os termos, né, e cria um universo paralelo. Tá? Esses são sistemas fechados. Os sistemas abertos é o seguinte, olha, não tem grandes criações de termos, né, e ele está aberto para receber influências da realidade. Você vai ver que a teoria das 12 camadas da personalidade humana, ela é muito complacente. O que significa isso? Cabe tudo lá dentro. Cabe tudo dentro da teoria das 12 camadas da personalidade humana. Né? É indestrutível nesse sentido, né? Nada frustra. Vocês vão levantar qualquer objeção, absolutamente não é objeção. Né? As objeções se incorporam à teoria das 12 camadas da personalidade humana. Por quê? Porque ela está dentro daquela tradição simbólica. Né? Como a teoria das 12 camadas é um símbolo perfeito, ou seja, ela participa perfeitamente dentro daquela grande cadeia do ser, vocês vão ver isso, né? Tudo cabe lá dentro. Não tem nada que frustre, entendeu? Não é uma criação paralela da mente humana. Entendeu? Por exemplo, a teoria do Freud, ela é incompatível com a teoria do Adler. Entende? Não dá. Ou você é freudiano, ou você é adleriano. Ou você segue o Viktor Frankl, né? Você é um logoterapeuta, ou você é um behaviorista. Não é assim? Não, é incompatível. Ou tem um corpo teórico behaviorista, por exemplo, né? Existem uns elementos condicionados ali, né? no ser humano, eu consigo de algum modo recondicionar. Bem, behaviorismo, grosso modo, né? Pelo amor de Deus. Ou não. Eu tenho um corpo teórico aqui do Viktor Frankl, né? Eu entendi que o que o homem busca no final das contas é o sentido da vida, e ele vai encontrar isso através da aceitação do sofrimento inevitável, através do amor a uma pessoa e através, né, do serviço a um ideal. Sei lá, a grande trinca, né, o grande tripé da logoterapia. Ora, logoterapia, behaviorismo, não se encaixa. Ou eu sou um behaviorista, ou eu sou um logoterapeuta. Né? Não, são corpos teóricos rigorosamente distintos. Né? Eles se excluem. Ou você está vendo o ser humano, né, como o Skinner via, né, como Pavlov via, né, um conjunto behavioristas. Não fiquem bravos comigo, mas essa é a base da teoria de vocês. Né? Assim, ou você está vendo o ser humano assim, né, como uma máquina condicionada, e é claro que esses condicionamentos podem ser, inclusive, superiores. Né? A ADI, por exemplo, a ativação direta do inconsciente, é um tipo de behaviorismo espiritual. Mas então você pode ir desde, né, da dimensão mais bestial do ser humano, mais animal do ser humano, até a dimensão mais superior. Mas não deixa de ser um sistema de condicionamentos. O logoterapeuta fala assim, não tem condicionamento, o ser humano está completamente livre. Inclusive, no campo de concentração, ele não está condicionado, né, a mergulhar no desespero da morte iminente, ao desespero de ter perdido toda a família. Não, ele pode encontrar, inclusive, o sentido da vida dele ali. Tá, e ser feliz, e servir. Então, por exemplo, né, hipnose. Hipnose é uma ferramenta, mais do que uma escola, mais do que uma linha. Né, uma ferramenta. Mas as grandes correntes, as escolas, né, de psicologia, a maior parte delas se exclui entre si. Né? São sistemas fechados, então, como a gente conversa, como a gente diz. São sistemas fechados, né? Como se fosse um caldeirão da bruxa. Né? Naquele caldeirão da bruxa, por que o caldeirão da bruxa ele é circular? Vocês já pensaram nisso? Né? Porque ele representa um mundo. Né? Um mundo. Então, no caldeirão da bruxa, ela põe todos os elementos e depois ela vai lá com a varinha dela e mexe naquilo ali, mexendo no mundo ao seu bel prazer. Ela controla, ela cria e domina, né? Ela cria e domina o fluxo, os processos daquele mundo que ela mesma criou. Isso é o caldeirão da bruxa. Os sistemas filosóficos fechados, né, eles são fechados como um anel, né, como um caldeirão da bruxa. Né? Tá? Tem um filósofo chamado Eric Feiglin, que ele tem um texto muito interessante sobre o Hegel, e ele fala exatamente isso. Hegel e seus sistemas de bruxaria. Hegel e um sistema de feitiçaria, se eu não me engano. E é de lá que eu tirei essa ideia do caldeirão da bruxa. Né? Ele fala lá do sistema fechado é o caldeirão da bruxa. Eric Feiglin. Tá? Então, veja, a teoria das 12 camadas de personalidade humana, ela não é um sistema fechado. E aí isso pode nos incomodar. Tá? De que modo pode nos incomodar? Porque, bem, alguns psicólogos aqui, né, alguns terapeutas, ou, enfim, pessoas de ciência, não estão acostumados a esse tipo de sistema filosófico.
É um sistema filosófico que cabe tudo, que absorve tudo. É como aquele livro, vocês leram o livro do Nassim Taleb, O Antifrágil? Quem já viu na livraria, pelo menos, esse livro, né? O livro do Nassim Taleb, O Antifrágil. Na minha estante tem, O Antifrágil. O Antifrágil é um livro escrito pelo Nassim Taleb, que é um livro, um calhamaço, assim, de 1000 páginas, que poderia ter sido resumido num desenho, aquele livro lá. Assim, é sacanagem. Porra, ele escreve, caralho, assim, já saquei. Não sabe, você podia ter desenhado um negócio, né? O livro Nassim Taleb, O Antifrágil, é assim, ó, é um desenho e você mata o livro inteiro dele. Depois é uma... É desnecessário. O que é o livro Nassim Taleb? Ele fala o seguinte, ó, tem coisas que são frágeis, tem coisas que são resistentes, tem coisas que são antifrágeis, né? Quando você bate no frágil, ele quebra. Quando você bate no resistente, ele permanece. Quando você bate no antifrágil, ele melhora. É isso. Pronto, acabou. Esse é o livro do Nassim Taleb. É isso, tá? Não precisa ler. É só isso. E os exemplos que ele dá nem são geniais. Então, assim, nem adianta. Não lê. Se vou perder, eu já perdi, já estou resumindo para você. Esse é o livro do Nassim Taleb. Tá? Eu já, né? Aproveitei o trânsito da minha na Barreto para poder ler esse livro aí, né? Então, estava no trânsito lá lendo. Vários livros eu li no trânsito, dirigindo e lendo, né? No Rio dá, é por isso que eu perdi a carteira, óbvio, exatamente. Aí você não se pode ter tudo, como eu disse ali atrás, né? Não se pode ter tudo, né? Os sistemas fechados, né? Eles estão filosóficos, eles estão no campo de cima, né? Ou eles são frágeis, ou eles são resistentes, tá? Por exemplo, a teoria freudiana, ela é frágil. É um sistema fechado, ou seja, está aqui em cima, tá? Beleza? Ela está aqui em cima. Esses aqui são os sistemas fechados. A teoria freudiana, ela está aqui em cima. Ela é frágil. Ela sequer é resistente. É um sistema fechado e frágil. Tá? Por que ela é frágil? Ora, ela não tem nenhuma consistência antropológica. Tá bom? Você chega lá e bate. Bate uma vez, ela quebra. Não precisa de muita coisa para quebrar a teoria freudiana. Tem sempre que a gente fala assim, tem um livro, você já desconfia, porque, porra, cara, um livro demoliu o sistema do cara inteiro, então era muito frágilzinho, né? Então, assim, tem um livro do cara chamado Onfray. Vocês se interessarem. Vocês conseguem ver esse verde aí atrás? Não. Onfray. O crepúsculo de um ídolo. É um livro muito sério, né? Ele bate no Freud, assim, uma pancada no joelho quebrou o Freud, né? Tá? Então, assim, o sistema do Freud, ele é fechado e frágil. Vocês vão entender por que ele é... por que a gente precisa dar atenção para ele, por que ele vai funcionar em uma série de casos, entendeu? E por que a gente tem que rejeitá-lo no movimento seguinte, tá? Beleza? Tem outros sistemas fechados que são resistentes. A teoria adleriana, por exemplo. Ela é um sistema fechado, mas é resistente. É mais difícil você quebrar. O Adler, ele já tem, o Alfred Adler, né? Ele já tem uma compreensão da psicologia com uma certa profundidade teórica em antropologia. Ou seja, ele tenta fundamentar melhor a conversa dele. Tá? Então, você vê uma solidez, uma robustez a mais ali. Tá bom? E em psicologia, a gente não encontra um sistema antifrágil. Né? Não encontra. E vamos entender aqui, historicamente, por que isso acontece. Olha só. A gente está falando de psicologia, a gente está falando de, né, pessoa. Né? É uma abordagem à pessoa. Eu sei que existem algumas linhas da psicologia que tentam fazer psicologia com animais. Né? A psique do animal. Mas isso não é o próprio da psicologia. Né? Existe psicólogo de cachorro? Dá para imaginar que sim. Entendeu? Dá para imaginar que sim. Mas isso não é o próprio da psicologia. Tá? Porque a psique do cachorro, a gente vai explicar aqui onde é que ela está. Ela é muito simples, assim, não precisa de uma intervenção de um psicólogo. Tá? Existe uma psique no cachorro, tá? Mas não é da mesma natureza, que não é tão ampla quanto a nossa. Tá bom? Não tem um sistema em psicologia que seja antifrágil. Por quê? Cara, a gente está falando de pessoa, né? A pessoa, na filosofia, ela sequer está bem desenvolvida, ela sequer está descrita.
tá? Então, como a gente falou aqui no início, olha, tem uma definição de pessoa lá atrás, século XII, né, do Anaximandros, Máximos Boécios. O que é pessoa? Eu falei aqui. Pessoa é substância individual de natureza racional. Lembra dessa frase que eu falei aqui no primeiro dia, talvez? Né? Pô, beleza, mas isso aqui não dá conta. Isso aqui é fraco, ruim. Né? A gente não percebe. Do século XII ao século XX, parou de falar sobre pessoa na filosofia. Né? As ferramentas filosóficas não dão conta de tocar no tema da pessoa. Olha que coisa curiosa. Né? Teve um hiato de 8 séculos na filosofia. Você busca os livros sobre pessoa, você não acha. Extraordinário isso, né? Não há, ou seja, a nossa ciência, a ciência da psicologia, ela, por assim dizer, ela é frágil nesse sentido. Né? A gente não tem um bom fundamento do que é pessoa. A pessoa humana. Alguns, né? Algumas linhas tentaram aportar o conceito de pessoa, por exemplo, né, o direito, né, a pessoa jurídica, a pessoa física, né, tenta se definir o que é pessoa para poder falar desses assuntos, mas você vai lá nos livros de direito, né, de teoria do direito, você encontra é difícil você encontrar isso. A teologia tentou dar uma resposta para a pessoa, mas ela dava uma resposta para a pessoa divina, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Ok, bicho, mas e a pessoa humana, que é o assunto da psicologia? Entende? Falta. As escolas espanholas do século XX, né, elas tentam botar de novo essa conversa em pauta. Né? Primeiro, pelo Ortega y Gasset, que eu falei, foi aquele que definiu daquele jeito, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, e depois alguns discípulos dele ou pessoas que conviviam ali. Né? O Pedro Salinas, o Pedro Laín Entralgo, né? O Julián Marías, que é um grande discípulo dele. Eles começam a falar mais sobre pessoa. Isso aí dá um aporte para a gente mesmo, né? Assim, um aporte mais robusto. Curiosamente, nenhum desses espanhóis desenvolveu uma linha de psicologia prática, né? Mas tem muita coisa nos textos dele que serviriam para a gente. Curiosamente, né, as escolas da academia... Alguém aqui que é psicólogo já ouviu falar desses caras na faculdade de psicologia? Para criticar. Por que para criticar? Boa? Por quê? Porque ele vai, ele é um antagonista, ele vai ferir o sistema fechado. Se você enfia o Ortega y Gasset aqui dentro, você quebra o sistema deles. A universidade é marxista. Claro, isso aí, exatamente. É um sistema fechado. Né? A gente vai ver que no nosso sistema, que a gente vai apresentar hoje, cabe tudo. Tudo. E é um inferno isso. Ele é absolutamente antifrágil. Pode bater. Eu prefiro que você bata, porque aí a gente cresce. Entendeu? Aí, claro, quando se apresenta um sistema antifrágil para a academia, eles ficam desesperados, porque eles sabem que eles vão ser fagocitados e vão ser digeridos e vão ser... Né? Então, isso aqui não vai entrar na academia. Não vai entrar. Porque é um sistema antifrágil. É só você entender essa estrutura que o pessoal sabe. Olha, se abrirem porta para falar disso em universidade, acabam os outros sistemas. Por quê? Porque o outro sistema, né, freudiano, não, a psicanálise, ele passa a ser um subconjunto desse sistema antifrágil. Vocês vão ver aqui a coisa.